Olá, meus queridos, boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Quero saudar você que está junto conosco aí, assistindo nossa transmissão, nosso culto de louvor e agradecimento ao nome do Senhor. E nessa noite possamos assim, mesmo à distância, mas ter um só propósito, que seja exaltar e glorificar, ou seja, cultuar assim o nome do Senhor. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Vamos iniciar esse momento como assim, um ato de chamamento e petição ao Senhor para que Ele conduza todo esse momento, para que possamos, acima de tudo, estarmos dispostos com os nossos corações contritos e quebrantados para adorar, para exaltar o Teu nome, ou seja, para nos colocarmos à disposição de cultuarmos ao Senhor nessa noite. Então, para isso precisamos estar com a nossa mente vazia, o nosso coração disposto, contrito e quebrantado diante do Senhor, para que assim a palavra venha fluir em nossa vida, para que o Senhor, através do Espírito Santo, possa assim atuar na nossa vida e conduzir-nos a uma plena adoração, a um pleno gozo de alegria e satisfação de estarmos assim na presença do Senhor. Então eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. E eu quero que você nesse momento, quando você estiver, se você estiver na sua casa, reúna a família, faça o seu ambiente aí no seu lar, seja na sala, seja no quarto que você estiver, faça um ambiente assim de louvor e adoração ao nome do Senhor. Oremos ao Senhor, Deus Santo, Deus bendito, Pai de graça e misericórdia, Senhor soberano, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de, ó Deus, mais um domingo, estarmos aqui, podemos fazer assim essa transmissão. Até, ó Deus, que o Senhor coloque a sua mão e faça cessar toda esta, ó Deus, pandemia, e assim o Teu povo se reunir tranquilamente, ó Deus, e que possamos estar diante da Tua face, ó Deus, em comunhão com os irmãos. Até que isso aconteça, que o Senhor derrame de graça para que assim possamos estar fazendo isso por meio, através desse meio de comunicação. Nós te louvamos, te exaltamos, pedimos a Deus que o Senhor venha ser conosco nessa noite, tratar nas nossas vidas, tratar nos nossos corações, que, ó Deus, acima de tudo, o Senhor possa fazer-nos com que possamos estar com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Te louvamos, Senhor, e que este momento, ó Deus, este culto que prestaremos aqui, que seja, Senhor, que seja sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ao Teu nome, na Tua palavra, assim fala. Ó Senhor, muito obrigado, obrigado pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que nos amou, que se entregou por nós, ó Deus, e nós estamos aqui para, ó Deus, colocar a nossa satisfação e alegria em favor, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado, tomando conta de cada um, que este ambiente aqui seja um ambiente de glória, seja um ambiente de adoração também. O Senhor nos assim nos instrua, no nome santo de Jesus, nós te oramos para a glória dele. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero convidar você, juntamente com o grupo de louvor, está entoando o cântico do Inário do Novo Cântico, de número 1, doxologia. O grupo de louvor vai estar entoando esse canto, você aí de casa pode estar se acompanhando, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor.
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 21. Você pode abrir a sua Bíblia e olhar o texto conosco. Nos diz assim a palavra do Senhor: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 12: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também
considero justo enquanto estou neste tabernáculo, despertar com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a servir de vós. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que Deus aplique a porção da sua palavra em o nosso coração. Meus queridos, eu quero convidar um louvor. Nós vamos cantar um cântico, e eu quero que vocês nesse momento se preparem para o nosso momento de contrição. E logo após o momento de contrição, nós vamos assim estar orando ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. E eu quero pedir a nossa irmã Dávila que após o cântico de contrição, assim após o silêncio, quebre o silêncio com uma oração de contrição. Você aí na sua casa também, você pode fazer isso. Apesar de tudo, você está também cultuando a Deus. Esse momento aí, onde você está, ou só, ou com a sua família, é um ambiente de glória. Faça isso também. Então, assim nosso grupo de louvor procederá com o louvor. Amor de
prontos, fechemos nossos olhos. Vamos assim falar com o nosso Deus, tomar perdão a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, desde já, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, mesmo que distantes. E nesse momento especial, Pai, nós viemos aqui pedir perdão pelos nossos pecados. Assim como cantamos, foi por amor que o Senhor se entregou numa cruz para salvar as nossas vidas, ó Pai, para nos comprar, nos tirar de uma lamaçal de pecados onde estávamos, ó Pai. E nesse momento nós vamos te agradecer pelo teu santo e bendito sacrifício na cruz, que nós acreditamos que nos comprou e nos regenerou, Pai. Nesse momento, em nome de Jesus, vem perdoar nossos pecados, nossas falhas, vem assim retirar todas as nossas transgressões e iniquidades, ó Pai. Vem lavar o nosso coração, tirar toda a escuridão, que nós possamos estar nesse momento, ó Pai, adorando, santificando o teu santo nome com nossos corações puros, ó Pai. Renova-nos nesse momento. Tira todo o pecado, tira toda a dor, tira tudo que possa estar nos afastando de Ti nesse momento, ó Pai. Escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor, e assim faz a Tua vontade, faz o Teu querer, ó Pai. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando, exaltando o nome do nosso Deus com a canção Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos ao nome dEle. Salvador, outro igual.
vamos continuar com a canção 10.000 razões. Essa música ela nos trata, na verdade toda a letra dela quer dizer razões e motivos para estarmos gratos ao Senhor. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, nós que estamos aqui também, temos muitos e muitos motivos para agradecer ao nosso Deus por tudo que nós passamos, mas Ele continua sendo firme a sua palavra, nos protegendo e nos cuidando. Então vamos louvar o nome dEle. 10.000 razões. Seu nome adorarei.
E a próxima canção, ela tem por título Lugares Altos. O início dela diz assim: o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como na costa. Nossa força, nosso refúgio, fortaleza. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da costa. O
Amém, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado aquele que está acima de todas as coisas, tem o controle de tudo. E eu costumo dizer, inclusive da minha e da sua vida, porque Deus, Ele é soberano. Louvado seja Deus. Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 13. Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso número 13. Nos diz assim a Sagrada Escritura: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Verso 7: aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: porque dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Eu quero convidar você a curvar sua fronte nesse momento, meus queridos, pedir a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida nesse momento, para que possamos entender, compreender, pedir a iluminação do Espírito Santo para nos dar discernimento, para entender a sua palavra. Então somente isso e nada mais. Deus, eis aqui a tua palavra exposta, tão bela, tão viva, tão eficaz. Queremos, ó Deus, pedir a suficiência do teu Espírito Santo, que ó Deus, nos ilumine, nos dê discernimento, e que possamos entender e colocar em prática na nossa vida. Nós te oramos, ó Deus, gratos, no nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Amém. Queridos, na época em que
o Evangelho foi escrito, muitos questionamentos eram feitos acerca de Jesus, como sendo o Messias prometido. Os judeus esperavam a chegada desse Messias com uma grande expectativa de que ele os libertaria da opressão, do jugo das grandes nações daquela época. Então, quando Jesus começou o seu ministério, o povo esperava ver um grande rei que os livraria das mãos do grande império romano. Até mesmo os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo pareciam acreditar em algo que se manifestaria num triunfo político que traria grande mudança na vida social do povo e também política. Então podemos ver em Lucas capítulo 19, verso 11, que os discípulos, após ouvirem que o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido, realmente eles achavam que isso aconteceria logo, mas achavam que ia ser logo. Então muitos poderiam estar se perguntando: se Jesus é o Messias, então por que ele não estabeleceu logo o seu reino? Talvez perguntaram: onde está a sua glória? Talvez se questionaram: onde está o seu poder? Talvez se perguntaram: onde está o seu exército? Por isso o Evangelho de Mateus foi escrito com o objetivo de apresentar aos judeus um Jesus como de fato esse Messias prometido no Antigo Testamento, que viria estabelecer o seu reino. E ele mostra Jesus como rei, o verdadeiro rei dos judeus, como foi desta forma que Jesus foi procurado pelos magos do Oriente. Mateus capítulo 2, verso 2, os magos disseram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Essa foi a pergunta dos magos: onde está o menino, o recém-nascido, o rei dos judeus? Cristo aparece pregando o evangelho do reino, Mateus capítulo 4, verso 23, mas não de um reino como o mundo estava acostumado a ver, meus queridos. O evangelho que estava sendo pregado era o reino, era o evangelho do reino dos céus, o reino dos humildes de espírito, como diz Mateus 5, capítulo 5, verso 3. O evangelho dos perseguidos por causa da justiça, capítulo 5, verso 10 de Mateus. E assim Jesus envia os seus discípulos para pregar o evangelho do reino dos céus. Mateus capítulo 10, verso 23. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 16, do verso 21 de Mateus, Jesus aqui ele prediz o seu sofrimento. Jesus ele prediz a sua morte. Meus queridos, note bem que isso soou como uma contradição, e a reação de Pedro ela foi rápida. A questão é: como pode um Messias, como pode o Cristo, como pode o Filho de Deus caminhar para o sofrimento e para a morte? O Filho do Homem não veio para salvar o perdido. Como poderia caminhar então para a morte? E essa notícia surgiu como uma contradição ao que tinha sido dito anteriormente neste mesmo capítulo. Se você observar no capítulo 16 de Mateus, verso 18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui é como se as palavras de Jesus para a sua realidade entrassem em contradição.
Mas Jesus, meus queridos, para mostrar que isso não era uma contradição, ele termina o capítulo com uma palavra de esperança. Capítulo 16 de Mateus, verso 28, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Vejam só as palavras de Jesus, palavras de esperança. Meus queridos, com isso o próprio Cristo afirma que a morte não é o fim, mas é o meio para chegar a um fim, ou seja, a glória do Filho do Homem. E essa esperança nós a temos. Essa esperança é que nos mantém firmes, essa esperança é que nos mantém de pé. Dessa forma entendemos que o texto que lemos, que fala sobre a transfiguração de Jesus, é uma mensagem de fortalecimento para a igreja, é uma mensagem de fortalecimento para o seu povo, para os discípulos, para mim e para você nessa noite. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fortalecimento. E nesse momento, meus queridos, o próprio Jesus nos dá essa esperança, nos dá essa certeza. Ah, que alegria! Ah, que maravilha! Eu quero falar nessa noite com você que está nos assistindo, e quero trazer o tema: Cristo revela a sua glória para o fortalecimento do seu povo, da sua igreja. Cristo revela a sua glória para o fortalecimento da sua igreja. Note bem que não só o texto aqui do Evangelho de Mateus, como o texto de 2 Pedro que nós lemos no início do culto, ele nos traz essas revelações. E eu quero falar sobre 3 pontos aqui nessa noite. O primeiro ponto é: a igreja de Cristo, melhor dizendo, a glória de Cristo é antecipada para o fortalecimento da igreja. A glória de Cristo é antecipada para o fortalecimento da igreja. Em segundo lugar, a glória de Cristo ela é confirmada para o fortalecimento da igreja. E em terceiro lugar, a glória de Cristo é iniciada para o fortalecimento da igreja. Em primeiro lugar, a glória de Cristo ela é antecipada para que haja um fortalecimento da igreja do Senhor. Eu quero que você volte seus olhos para o texto. O texto começa mostrando uma ligação entre o que estava sendo dito e o que ainda havia a ser dito. Ele diz o seguinte: 6 dias depois, Mateus capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, meus queridos, note bem que isso mostra que o acontecimento da transfiguração de Jesus está ligado ao tema do anúncio da morte e do sofrimento de Jesus, que ele mesmo falou. Então, o caminho para o sofrimento ainda é o foco, ele não foi removido. Mas nesse caminho, o Senhor Jesus quer revelar algo surpreendente. Note bem, o texto diz que ele toma em particular 3 discípulos, aqui conhecido como os discípulos amados do Senhor Jesus. Ainda no verso 1, Pedro, Tiago e João. E o texto nos mostra que ele os leva para um alto monte, com o fim de lhes revelar-lhes algo, diz o verso 1. E rapidamente, o verso de número 2 já nos traz a informação de que ele foi transfigurado. O verbo aqui descreve uma mudança, e conforme o relato
há uma mudança aqui física, e não interna, e não externa. Aliás, uma mudança externa e não interna. Ou seja, há uma mudança física, e que não é de dentro, ela é de fora, e que não era sua, porque ela foi transformada. Ou seja, ele foi transformado de tal forma que o versículo de número 2 diz que o seu rosto resplandecia como o sol, e ainda diz que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nós vamos encontrar essa mensagem no que o apóstolo João descreve em Apocalipse: a glória do Senhor, as suas vestes brancas, a luz radiante. Meus queridos, nesse momento, Cristo revela aqui que tinha dito no final o que ele tinha falado no final do capítulo 16, que ele diz: até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, a glória do Filho do Homem, ela foi revelada antes mesmo da sua morte. Ou seja, o Rei Jesus mostrou o seu reino para os seus 3 discípulos, considerados os discípulos amados. Para quê? Para mostrar que eles não era, que ele, o próprio Jesus, não era um rei derrotado, mas o rei que viria com o seu exército e reinaria sobre todos. A sua glória será incomparável. A glória revelada aqui é aquela precedida por João na ilha de Patmos, como eu falei agora há pouco, que ele descreve no Apocalipse. A do Cristo glorificado, que disse, Apocalipse capítulo 1, verso 18: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, essa glória revelada aqui, meus queridos. E João descreve o que viu no versículo 13 do capítulo 1 de Apocalipse. Ele diz que viu um semelhante ao Filho do Homem. No verso 16 do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, foi o Cristo exaltado que os discípulos tiveram o privilégio, não só a oportunidade, mas o privilégio, meus queridos, de verem ali o brilho como o do sol e a brancura como a da luz, que a Bíblia trata, que são os sinais de sua glória, da sua glória celestial, descrita pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Na transfiguração, Cristo revelou a sua sobreexcelente glória, superior à glória desvanecente do rosto de Moisés. Quando nós olhamos o que o apóstolo Paulo escreve, a carta de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, verso 10 e verso 11. Eu vou abrir para que assim possamos entender o texto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, verso 10 e verso 11. Note que aqui na transfiguração, Cristo revela a sua glória, que é superior à glória do rosto de Moisés, que é o que Paulo vai falar aqui, capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 7, verso 10 e verso 11. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Note bem o que ele fala. Agora verso 10 e verso 11 diz o seguinte: portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais, olha o que ele diz, muito mais glória tem o que é permanente. Então veja que ele fala isso. Ele fala isso. Então, meus queridos, essa transfiguração trouxe a certeza para os discípulos de que aquele corpo humilhado de Jesus se revestiria de glória eterna. Portanto, a mensagem dessa glória antecipada, como eu falei, que é o nosso primeiro ponto, ela é de exaltação do Filho do Homem. Ou seja, a sua recompensa já estava reservada, e a humilhação, ela tinha os seus dias contados. A humilhação de Cristo. E com essa glória revelada em meio ao estado de humilhação que Cristo passaria, que Cristo sofreria, meus queridos, isso fortaleceu a fé dos discípulos. Com essa glória revelada em meio ao estado de humilhação, Cristo fortalece os seus discípulos para continuarem o seu trabalho. E fortaleceu a fé dos discípulos nas palavras confessadas de Mateus, capítulo 16, verso 16, que diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Note bem nessas palavras. E eles poderiam continuar vencendo as portas do inferno, mesmo que parecesse que o final estivesse chegando com a sua morte, ou seja, com a morte do seu Senhor. Mas eles deveriam continuar. Eles continuariam a vida com a imagem da glória de Cristo na transfiguração, pois eles sabiam que um dia aquele Jesus, Filho do homem, ele se revelaria em glória. Por isso que Jesus, ele chama os discípulos, ele leva os discípulos em particular ao monte, para que aqueles discípulos fossem impulsionados ao terceiro dia após a ressurreição de Cristo. Porque quando eles descem do monte, o próprio Cristo pede para que eles não falassem nada a ninguém, até que o próprio Cristo ressuscitasse ao terceiro dia. E isso serviria de apoio, de fortalecimento para todos aqueles outros. Algo importante que aprendemos aqui é que a aparição de Cristo na sua glória, como Filho do homem glorificado, ela foi uma garantia, meus queridos, de que Ele cumpriria a sua palavra dita no verso 25 do capítulo 16 de Mateus, de que quem perder a sua vida por causa dele, a acharia, a encontraria. Ou seja, os discípulos não estavam servindo a um mestre fraco, não estava servindo a alguém debilitado, nem os servos estavam servindo a um rei impotente, mas ao Rei da glória. Por isso, contemplar a glória de Cristo nesse momento, ao único que merece ser exaltado, meus queridos, no anúncio da sua glória, era contemplar a recompensa por perder a sua vida por causa de Cristo.
Então os discípulos ainda não estavam, até então não tinham entendido. Mas quando os discípulos se deparam com a transfiguração de Jesus e com toda aquela visão, os discípulos realmente entenderam o seu chamado. E eu pergunto, será que nós muitas vezes temos entendido o nosso chamado? Será que nós temos entendido o nosso chamado no que se diz respeito, por exemplo, o capítulo, se você voltar um pouco antes, Evangelho de Mateus, do que eu falei agora, o verso 25 do capítulo 16, que diz o seguinte: quando Cristo fala que os discípulos deveriam levar a sua cruz, e ele no verso 25 diz o seguinte: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, ele diz, achá-la. É disso que eu estou falando. É disso, meus queridos, que a Bíblia nessa noite nos traz essa maravilhosa mensagem. E nós não estamos servindo a um mestre fraco, nós não estamos servindo a alguém que foi vencido na cruz, muito pelo contrário, nós servimos ao Rei dos Reis, nós servimos ao Senhor dos Senhores, aquele que ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e comanda e coordena todas as coisas. Como muitos falam que parece que ele perdeu o controle de todas as coisas, mas ele não perdeu. Muito pelo contrário, ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. E nós servimos a este Rei da Glória. Por isso, contemplar a glória de Cristo nesse momento, no anúncio da sua glória, era contemplar a recompensa por perder a sua vida por Ele. E eu pergunto, será que você tem esta consciência? Será que temos essa consciência? Talvez nós, e provavelmente nós não estamos no monte da transfiguração. Não podemos contemplar a imagem que Pedro, Tiago e João contemplaram. Porém, nós que estamos em Cristo, contemplamos a glória pela fé. Apesar das perseguições, da cruz que carregamos, diariamente servindo ao nosso Salvador. Apesar de que às vezes, meus queridos, parece que estamos trilhando um caminho cheio de espinhos, mas que possamos, eu e você, que possamos entender que a revelação da glória de Cristo nos dá esperança de uma glória futura. Quando eu olho para um texto, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, que maravilha, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é maravilhoso. Ter a certeza de que estamos em Cristo, de que estamos arraigados nele, de que através de Cristo Deus nos enxertou nele, e o que venhamos passar aqui não se compara, como Paulo diz aqui no verso 18, não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus queridos, que possamos entender isso, que possamos entender a maravilha da palavra de Cristo, que possamos entender o quão é prazeroso servir a Cristo. Lembrando que o tema da nossa mensagem é: Cristo revela a sua glória para o fortalecimento da sua igreja. Em primeiro lugar, a glória de Cristo, ela é antecipada para o fortalecimento da igreja. Em segundo lugar, a glória de Cristo, ela é confirmada para o fortalecimento
da sua igreja. Eu quero que você volte seus olhos para o verso número 3, Mateus capítulo 17. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Meus queridos, algo que precisa ser destacado aqui é que o texto diz que eles apareceram falando com ele. Isso nos leva a fazer uma conexão entre esses dois homens e Cristo. Cristo mesmo fez isso quando em Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia ou então nos acompanhar, Lucas capítulo 24, verso 27, nos diz o seguinte, verso 27, Lucas capítulo 24, verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, o próprio Cristo fez isso, quando ele fala aos discípulos a seu respeito, que constava em todas as Escrituras. Ele diz aqui em Lucas capítulo 24, verso 27, e diz o texto que ele começou por quem? Por Moisés, e discorreu por todos os profetas. Ou seja, Moisés e Elias aqui, conversando com Cristo, são testemunhas, antigas testemunhas de Cristo. Moisés representa a lei e Elias os profetas. E eles falam a respeito de Cristo nas Escrituras e apontam para a sua obra. Ou seja, a sua conversa nesse momento aqui da transfiguração transmite-nos essa mensagem. Ou seja, foi uma mensagem de testemunho e confirmação de que este Jesus era de fato, meus queridos, o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Veja como tudo parece se encaixar. Sabe por que isso? Porque a Bíblia é verdadeira. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta, meus queridos, aponta para Jesus, para o que Ele fez, para o que Ele faria quando viesse, para o Messias prometido. Mas precisamos entender agora que não é mais Cristo que está em Moisés e nos profetas. Note bem, agora Moisés e os profetas é que estão em Cristo. A glória de Cristo no monte agora é superior a, meus queridos, a dos dois grandes representantes, Moisés e Elias, descritos aqui na Escritura, ou seja, no Antigo Testamento. Isso expressa a unidade entre a lei e o Evangelho, ou seja, entre a profecia e o seu cumprimento. E elas apontam também para o período da transição, ou seja, elas apontam para Cristo. Sabe por quê? Ambos estiveram no Monte Santo com Deus. Vamos ver isso? Lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 8 e verso 9, diz que Elias esteve no monte quando fugia de Jezabel, e lá Deus falou com ele. Êxodo capítulo 24, verso 15 e 16, diz que Moisés subiu ao monte, e lá no alto uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor passou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Mas devemos entender
que neste momento quem recebe a glória é Cristo, e somente Ele, pois quem estava sendo exaltado na transfiguração era o próprio Cristo, e eles estavam ali para anunciar isso. Ou seja, esses homens agora não estavam ali mais para falar com Deus e receber dele a revelação, mas para falar com Cristo e a Ele servir. Por isso nós encontramos no verso 5 como que uma resposta de Deus à sugestão de Pedro. Volte seus olhos para o verso número 5. Mateus capítulo 17, verso 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis vindo da nuvem uma voz que dizia: veja só, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí ele diz: a ele ouvi. Ou seja, uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele diz: a ele ouvi. Ele é o Messias. No Sinai, quando Moisés estava lá para falar com Deus, uma nuvem desceu e diz lá em Êxodo capítulo 24 que cobriu, e Deus o chamou. Mas nesse monte aqui, nesse momento, no monte da transfiguração, Deus chama o seu filho na nuvem de meu filho amado. Ou seja, é a voz de Deus, e Deus estava dizendo: a Ele ouvi, dê crédito a Ele, dê atenção a Ele. Era isso que Deus estava dizendo, porque era a voz de Deus, não chamando Moisés, mas declarando o seu amor incomparável pelo seu filho. Por isso a voz diz: a Ele ouvi. Aqui está, meus queridos, o centro da narrativa. Quando o Filho de Deus recebe do Pai a confirmação de que Ele é o Filho amado, ou seja, o enviado de Deus. A sua glória apareceu como glória superior, testemunhada pelo próprio Pai. E vejam aqui que as palavras do Pai, neste momento, não foram endereçadas a Jesus, como foi no seu batismo, lá em Mateus capítulo 3, verso 17, mas aos discípulos, pois eles deveriam dar ouvidos a Ele, que era o centro de toda a revelação. Era isso que Deus estava dizendo para os discípulos. Aqui nós temos uma confirmação de Deus, de que Jesus, o servo sofredor, tinha sido profetizado, e isso anteriormente. E essas palavras também foram profetizadas lá em Isaías 42, verso 1, que diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e ele diz: o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Veja só o que ele diz: em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, o servo sofredor, que obteve do Pai a sua glória, pois nele confiou e se firmou, ele de pé diante dos discípulos e de Moisés e de Elias, ele foi exaltado por Deus. Grande é a sua glória,
Pois, como profetizou Isaías capítulo 52, verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado, e elevado, e será muito sublime. Então, meus queridos, não há como não temer. Não há como não temer e tremer diante de Deus. Por isso os discípulos, eles temeram. O texto diz que eles foram tomados de grande pavor. Sabe por quê? Porque eles viram a glória do Filho do Homem, testemunhada pela voz de quem? Do próprio Pai. E Jesus se aproxima e os toca, como fez com aqueles doentes que desfrutavam da sua misericórdia. Diz o verso 7, que ele os levanta com as palavras de conforto: erguei-vos e não temais. E estava lá, não mais com Moisés, nem com Elias, mas sozinho. Sabe por quê? Porque tudo apontava para ele. Tudo apontava para ele. A lei, os profetas, até mesmo o próprio Pai, apontava para o Filho, para Jesus. E com essa visão, meus queridos, testemunhada por ele no Monte da Transfiguração, que o apóstolo Pedro, ele encoraja a igreja a confirmar a sua vocação, a confirmar a sua eleição, testificando que ele recebeu da parte de Deus Pai, honra, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O texto que lemos de 2 Pedro, capítulo 1, o verso 16 ao verso 18. Ou seja, uma testemunha ocular, testificando da glória de Cristo. Cristo revela a sua glória para o fortalecimento da igreja. Esse é o nosso tema. Então vimos que a glória de Cristo, ela é antecipada para o fortalecimento da igreja, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a glória de Cristo, ela é confirmada para o fortalecimento da igreja. E em terceiro lugar, a glória de Cristo, ela é iniciada para o fortalecimento da igreja. Quando olhamos em Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, o Filho do Homem é descrito como vindo com as nuvens do céu. E diz o texto que, verso 13 e 14, Daniel capítulo 7, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Ou seja, é este Jesus Cristo, é este Messias que os judeus foram surpreendidos, porque achavam que Jesus ia fazer coisas miraculosas, ia vir instalar o seu reino na terra. Mas é este o Messias, é este Jesus Cristo que revelou a sua glória e da nuvem recebeu o testemunho de Deus acerca da sua missão. Mas essa glória, meus queridos, só chegaria
por meio de sofrimento. Mateus capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, ou seja, dos principais sacerdotes e também dos escribas. E ele diz ainda: ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ou seja, o início dessa glória, da glória do Filho do Homem, é o sofrimento, era a cruz. E humanamente falando, nascer, sofrer e morrer é um sinal de derrota. Essa é a mensagem que o mundo diz. Nascer, sofrer e morrer é um sinal de derrota. Porém, a cruz de Cristo não era, meus queridos, um sinônimo de derrota. Não era o final, mas era o caminho para a glória. Era o caminho para a vida eterna. A cruz de Cristo, muito pelo contrário, foi o caminho que Deus usou para nos trazer a salvação. E o Senhor Jesus dá uma ordem. Mateus 17, verso 9: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Essa é a ordem que Jesus dá aos seus discípulos ali, depois de que eles viram tudo. Note bem que o foco ainda era a cruz. Nesse momento, o caminho para a glória já começou no sofrimento do Filho de Deus, pois Jesus veio para entregar a sua vida, primeiro para depois receber a sua recompensa. Isso parece loucura para muitos. Na época havia expectativas populares de Elias, que ainda iria voltar ao povo para trazer restauração, ou seja, arrependimento e renovo. Os judeus acreditavam nisso, como o próprio Pedro descreve no verso 10, baseado na profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5, que antecipa a vinda de Elias em relação ao dia do Senhor. E por causa disso, meus queridos, os discípulos interrogaram a Jesus acerca da profecia. Por eles já estavam vendo o Filho do Homem, e só agora viram Elias. Então eles ficaram confusos. Mas diz no verso 11 do Evangelho de Mateus: Cristo confirma a vinda de Elias e a sua obra de restauração. Só que a vinda de Elias já havia acontecido, ou seja, o seu ministério já havia sido realizado. Sabe por quê? Porque João Batista era o Elias, e isso já havia sido confirmado por Jesus em Mateus capítulo 11, verso 14. Ele veio, ele sofreu e foi ultrajado pelos homens, e o seu ministério havia sido cumprido. Note bem, meus queridos, que Jesus usa aqui o ministério de João Batista para mostrar que o seu ministério já havia começado e que ele iria trilhar o mesmo caminho que seu antecessor. E esse é o ponto-chave desses últimos versículos aqui. Identificação do ministério de Elias no ministério de João Batista. Pois se os discípulos conseguissem entender o ministério de João Batista, como demonstraram entender que tinham entendido o de Jesus, eles entenderiam tudo.
Veja o verso número 13, que diz assim: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de quem? De João Batista. Ou seja, eles entenderiam o ministério do Filho do Homem, que sua glória viria com o seu sofrimento e com sua morte. E então, se Elias era João, então Cristo era quem? Cristo era o Filho do Homem. Jesus Cristo era o Messias prometido, que trouxe o seu reino, e sem sofrimento e a morte não haveria, não tinha como haver a glória e o poder de salvar o seu povo. Esse é o ponto de partida, ou seja, a garantia da vitória. Esta é a mensagem da glória de Cristo para a sua igreja. Esta é a mensagem, meus queridos, da glória de Cristo para o seu povo. Esta é a certeza que nós temos, que um dia reinaremos com Ele em glória, e que tudo isso aqui passará, e que não haverá choro nem ranger de dentes, assim como diz a sua palavra, e que Jesus voltará em glória, e todo olho verá, todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará, os mortos ressuscitarão, e a sua igreja subirá com o Senhor. Essa é a certeza que nós temos. E dessa certeza nós não abriremos mão. Ah, que maravilha! Esta é a mensagem da glória de Cristo para a sua igreja. E ela começa com o sofrimento, mas a igreja caminha para a glória do último dia, revelada pelo seu Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, mas passando pela via dolorosa da cruz. Cristo nos diz, Mateus capítulo 16, verso 24 e 25: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. E que Deus seja glorificado, e que Deus seja exaltado, e que a sua igreja seja confortada. Esta é a mensagem da glória de Cristo para a sua igreja, para o seu povo. E o que nos resta é crer na sua mensagem. O que nos resta é dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muitas vezes corremos atrás de revelações. A revelação é esta, é a palavra de Deus, que nos confronta, que nos conforta, que nos estimula, que nos traz confiança e que nos traz esperança da vida eterna. Fora disso, como diz Paulo, é anátema. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Que Deus faça-nos entender que nunca será fácil. O caminho para chegar à glória sempre é a via dolorosa da cruz de Cristo, pois Ele venceu e ressuscitou ao terceiro dia. E esta é a mensagem da glória de Cristo para mim e para você, ou seja, para o seu povo, para a sua igreja. Que Deus o abençoe. Que Deus faça-nos entender, meus queridos. Que Deus faça-nos entender. Cristo revela a sua glória para fortalecer a sua igreja, para o fortalecimento da sua igreja.
A glória de Cristo, ela é antecipada, ela é confirmada e ela é iniciada para o fortalecimento da sua igreja. E é por isso que estamos aqui, confiantes, não em nós, não na força do nosso poder, mas confiando tão somente no Senhor. Que Deus abençoe. Curva sua fronte, feche seus olhos. Que Deus possa ter falado no seu coração através da sua palavra. Ó Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque nem sempre entendemos os meios difíceis em que temos que passar, que trilhar, que caminhar. Muitas vezes parece, ó Deus, estar nos trilhando por caminhos espinhosos. Mas todavia, a mensagem da cruz trouxe glória, traz salvação. E esse é o caminho que temos que trilhar. Te servir, te seguir, confiando no Senhor. Pois o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e glória. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, que em meio a todo o caos, em meio a toda perseguição, em meio a tudo aquilo que se opõe, ó Deus, contra o seu reino, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos mantém de pé. Obrigado pela tua palavra que nos sustém, que nos traz esperança, que nos traz o renovo. Não, ó Deus, a esperança e o renovo de que amanhã esse mundo será melhor, mas a esperança e ó Deus, e o renovo de que reinaremos contigo na tua glória, no reino eterno. Essa é a esperança que nós aguardamos e que revelada aos discípulos e a nós também. Obrigado pela tua palavra, mais uma vez, que possamos aplicá-la em nossa vida, que possamos não temer o mal, porque tu, ó Deus, caminha conosco. Obrigado por nessa noite trazer esperança ao nosso coração, à nossa vida espiritual, pelo fortalecimento através da tua palavra. Que oramos gratos no nome de Cristo, para a glória dele. Amém. Amém. Meus queridos, que você possa ter entendido a mensagem do Evangelho antes de chegar ao triunfo, antes de chegar à vitória. Acima de tudo, a mensagem do Evangelho, ela passa pela via dolorosa da cruz, onde Cristo, por meio dela, venceu a morte. Como diz Isaías, o profeta Isaías, estragada foi a morte pela vitória. E essa certeza nós temos, que reinaremos com Ele na glória. Nós queremos agradecer por você estar conosco nesse tempo. Lembre-se, aquilo que Cristo revelou não só aos discípulos, no Monte da Transfiguração, aquilo que Cristo fez e Deus estimulou, Deus trouxe esperança aos discípulos para continuarem firmes na caminhada cristã, em pregar o Evangelho, em fazer novos discípulos. Aquilo é para mim e para você nessa noite, sabendo que Cristo venceu e nós trilhamos em suas veredas, nós trilhamos em seus caminhos. Essa é a verdade do Evangelho. E quando Cristo voltar, reinaremos com Ele em glória. Ah, meus queridos, que maravilha. Então que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Quero convidar você a ficar de pé.
você estiver com alguém na sala da sua casa, ou onde você estiver, fique de pé. O sangue de Cristo tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Diga, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre o meu trabalho. O sangue de Cristo tem poder por onde quer que eu vá, onde eu caminhe, onde eu ande. Ele me guia, Ele me protege. Essa é a verdade que nós temos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.